Tem que chegar o milho nos japoneses, tem que intimidar na parte física. Nosso meio tem que se impor porque a parte física deles deixa a desejar. Saiu o nosso adversário para a segunda fase. E aí, o Japão mete medo? Não deveria, né? Falando em futebol, o Brasil tem medo de Japão, não deveria, né? Mas apesar de que no último resultado amistoso foi 3-2 para o Japão. Depois o Brasil abriu um 2-0, né? Ganhou o último amistoso. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Porque o Brasil não fez nada nos amistosos, não fez nada nos treinos e chegou para a Copa totalmente desorganizado. Tá se acertando durante a Copa, mas eu não vejo que o Japão possa meter medo. É um time organizado. Eu colocaria como pontos fortes do Japão a disciplina tática e a organização dentro de campo. É impressionante. A transição rápida, eles são uns motorzinhos. Como eles se fecham muito bem na defesa, uma linha de 5, uma linha de 3 ou 4, sempre conforme o momento do jogo. E o sincronismo da defesa deles é impressionante. O Japão se fecha naquela primeira linha de 5 e quando o time adversário inverte o jogo, inverte o lado de bola, aquela primeira linha de 3, para ela chegar a tempo do outro lado, um da linha de 5 avança para a linha de 3 e um da linha de 3 compõe a linha de 5. É legal, se vocês observarem isso, ele vai fazer isso no jogo com o Brasil, certeza. Vocês vão lembrar de mim. É legal ver o desenho tático da defesa do Japão. Então eu acho que passa por aí. Mas meter medo, não vai meter medo não. Mas é um time que só se defende ou é um time que também ataca? É um time que ataca, como eu falei, como ele não é um time que precisa muita posse de bola, ele se fecha bem e tem a transição rápida, então ele deixa o time jogar, ele entrega a bola e deixa o adversário jogar, mas não é um time bobo, por isso que eu falei que eu preferia jogar contra a Suécia e não contra o Japão, mas como quem passou foi o Japão, a gente tem que analisar. Eu acho que eles saem rapidamente, é um time que não é bobo. Dos últimos 8 jogos contra os europeus, eu estou falando de Espanha, Holanda, Croácia, ganhou 2 jogos contra a Alemanha. Nos últimos 8, ele ganhou 6 e empatou 2. Então dá para perceber que não é um time bobo, né? Tanto que dos 26 convocados para a seleção japonesa, 23 jogam na Europa. Só os 2 goleiros reserva e um lateral. O resto, todo mundo joga na Europa. Então é um time que, desde 2019, não perde para europeu, né? Como que um time desse é bobo? Não é bobo, não. Tem que ficar esperto. Meu Deus, mas eu tô ficando com medo do time do Japão. Não tem ponto fraco? Pelo que eu vi jogar, não vi muito o Japão jogar, mas pelo que eu vi esses jogos aí, as laterais eu acho são fracas. E para você ver que o nosso forte são os pontas, né? Vinícius, Ryan ou Endrick, que eu acho que vai bem ali. Eu acho que a perspectiva é muito boa no que diz respeito ao nosso ataque. Segundo ponto que eu vejo, e que tradicionalmente o Japão sempre foi muito fraco em goleiro, a parte física deles, eles não se impõem fisicamente, são uma correria, né? Eu já joguei contra time inteiro de japonês, você não sabe, você tá marcando aqui, de repente parece que veio o cara, você passa pelo cara, parece que o mesmo cara tá na sua frente de novo. Deus me livre, eu nunca vi um negócio desse. E nos intervalos, então, parece que eles voltam correndo mais do que no primeiro tempo. Parece que o treinador pegou e trocou todos os japoneses no intervalo e voltou outros japoneses, mas parece tudo igual. Então é uma correria, mas eles não se impõem fisicamente. O nosso time, fisicamente, é mais forte. Tem que chegar o milho nos japoneses. Tem que intimidar na parte física. Nosso meio tem que se impor porque a parte física deles deixa a desejar. Eles não têm muita criatividade. Então, o que a gente tem que fazer? O Brasil precisa povoar o campo dele quando o Japão estiver com a bola, ou então quando o Brasil estiver atacando, a preocupação com a transição rapidíssima do Japão e chegar ao milho, não deixar a japonesada se criar, não pode deixar eles se criarem. E todo jogo do Japão passa por aquele meio campo do Crystal Palace, é o Kamada, tudo passa por esse japonês. Chegar o milho nele, não ter dó. Futebol é imposição física também. Não vamos falar assim, não, nós temos bola, vamos jogar bola. Negativo, tem que se impor, tem que chegar ao milho, senão não vão achar os japoneses. Escreve o que eu tô falando, tem que chegar o pau neles. Resumindo, povoar o meio de campo,
não deixar a bola chegar no Kamada, que é a única coisa que eles vão criar ali. Se não chegar nele, eles não vão criar nada. O Japão vai ficar naquela... E quando o nosso time atacar, o cuidado com a transição. É isso que tem que ter. E jogar com o Vinícius, com o Ryan, com o Endrick, que vai ser o que tem que fazer. Não tem muito. Não deixar o Kamada jogar. É isso aí só. E a gente, quando tiver com a bola, ir pro pau.